Resolvi ler 6 clássicos até o final do ano, um por mês. Fica aqui para você saber quais são e vai que você se anima e lê junto comigo. Oi, meu nome é Kátia, esse é o meu canal. Aqui eu falo sobre as coisas que eu amo e uma delas é livro. Então vocês vão ver várias dicas de livros aqui. Estou num começo de canal, então já peço que deixe seu like. Isso me ajuda muito ao YouTuber saber que eu existo. Então vamos lá para a lista. E o primeiro livro é Noites Brancas, de Dostoiévski. É uma literatura russa, é um autor russo, né? Eu nunca li nada desse autor, muito menos de literatura russa. Mas nessa pegada aí de me desafiar, de ler coisas diferentes, vou ler este livro. A premissa dele é duas pessoas, um rapaz e uma mulher, eles se conhecem numa ponte, numa Rússia onde há muita claridade durante a madrugada, né? Por causa do local que ela está situada no planeta, a luz do sol, etc. Enfim. E aí eles se encontram durante 4 noites, se eu não me engano. E aí a história tem o seu desenrolar com um final inesperado, é o que dizem, vamos descobrir. Ao final desses 4 dias. Então, estou super ansiosa para ler esse livro, tanto que será o primeiro livro da minha lista. Então, a ideia é lê-lo em julho, já que junho aí eu já tenho algumas leituras aí meio engatadas para acontecer. Já o segundo livro é o Fantasma da Ópera. Eu nunca li esse livro, muito embora o filme seja assim um dos meus preferidos da vida. Eu sou apaixonada. É um musical, né? Não sei se aqui todo mundo já assistiu. Se não assistiu, recomendo. E assim, estou ansiosa para fazer essa leitura. Por que que eu nunca fiz antes? Não sei. Mas a hora chegou. Dizem, né, que tem bastante coisa diferente entre o filme e o livro. Isso está me assustando um pouco, porque, como eu disse, eu sou apaixonada pelo filme, né? Então vamos ver o que que vai sair disso aqui. A premissa dele é uma ópera em Paris. Inclusive, essa ópera existe. Se você for a Paris, você consegue visitar. E aí existe uma atriz, né, que canta a ópera, que o nome dela é Christine, e ela começa a conversar com uma pessoa que ela chama de fantasma, que é uma pessoa que, um homem que vive no subsolo desse teatro. E a partir daí existe o desenrolar da história. Ele se apaixona por ela e tem várias camadas nesse livro, né? Eu particularmente no filme, eu ainda não cheguei à conclusão se eu gostei ou não no final do filme, então estou aqui ansiosa para ler O Fantasma da Ópera em literatura. E aí, o que é interessante desse livro é o seguinte: o autor desse livro é o Gaston Leroux. Não sei pronunciar francês, né? E aí, ele foi uma pessoa que ouvia falar as histórias, né, do fantasma e ele procurou a saber o que de fato acontecia. Então ele começou a vasculhar, ele começou a investigar. Então ele acredita que essa pessoa realmente existiu, que ela vivia realmente no subsolo da Ópera de Paris, porque muitas coincidências, vários artistas daquela época relatavam que aconteciam fenômenos, segundo ele, sobrenaturais, mas que ele atribui à intervenção desse fantasma, entre aspas, né? Eram coisas que ele provocava dentro do teatro. Então eu vou ler esse livro e trago para vocês, né, se eu gostei ou não, se eu prefiro filme ou não. Vem aí. O terceiro livro é de um autor português, Camilo Castelo Branco, com esse livro aqui, Amor de Perdição. Um romance entre duas pessoas que não podem ficar juntas porque existe uma intriga ali na família, né? Famílias rivais. Então, o que eu li bem por cima, assim, é que é basicamente uma versão de Romeu e Julieta. Tive muito cuidado para não pegar mais spoiler, né? Que assim, né? Mais do que isso talvez seja impossível, mas vamos ver se eles morrem no final. E eu trago aqui para vocês a minha opinião, se é ou não parecido, se eu gostei ou não, a escrita,
e tudo mais. E a quarta leitura é de um autor que todo mundo conhece, Shakespeare. Eu escolhi ler um que eu nunca li antes dele, que é A Megera Domada. Então, assim, esse livro, que é um clássico, ele já inspirou algumas obras que a gente conhece. Uma delas é aquele filme antigo, né, da minha época, de 10 Coisas que eu Odeio em Você. E também uma novela no Brasil chamada Cravo e a Rosa. Então ele conta a história de Petruc e Catarina, que a gente provavelmente vai bem se lembrar da novela. Eu, pelo menos, lembro bastante, eu lembro que eu assistia. Então, eu adorava a novela. E sabendo que essa novela foi baseada, né, baseada nesse livro aqui, me animou muito para ler. Não sou a pessoa da novela, tá? Não sou. Hoje, zero, não assisto nenhuma. Mas naquela época eu gostava dessas novelas mais de época, assim. Então, vou ler e trago aqui para vocês também. O próximo livro é da Jane Austen, uma autora assim que amamos, né? Pelo menos que ama romance. E aí, o livro que eu vou ler dela, que eu nunca li, vai ser Abadia de Northanger. Foi um livro que foi publicado um ano depois que a autora faleceu. Esse livro eu nunca li. Dizem que é um livro mais leve, mais tranquilo dela, assim. E basicamente vai contar a história da personagem principal, que se chama Catherine, que sonha com castelos, nesse cenário gótico, que eu amo, por sinal, e deseja viver aventuras dentro desse espaço. E aí, ela é convidada para permanecer um tempo na abadia de Northanger, que é um castelo. E aí ela vai começar a desenvolver ali um início de relacionamento com o filho do dono do castelo, e a história se desenrola a partir dessa perspectiva. Então estou super animada, porque eu nunca li este livro da autora, então espero que eu goste e trago a resenha para vocês. E o sexto livro, que será lido em dezembro, não poderia deixar de ser temático, né? Eu amo o Natal, tudo que envolve o Natal. E aí o livro escolhido foi Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. Nunca li nada do autor também, vai ser a primeira vez, estou super animada, dezembro chega logo. Então, até lá, vou enfeitar aqui o cenário. Eu amo o Natal, gente. Então, provavelmente nesse período vou ler outros livros com essa temática, inclusive. E aí a premissa desse livro aqui é o seguinte: o personagem principal, que se chama Ebenezer, ou Ebenezer, ele é uma pessoa muito solitária, né? Tem muito dinheiro, é muito rico, e ele encontra refúgio ali na solidão dele e no dinheiro dele. E aí ele vai receber a visita no dia do Natal de um fantasma, de um ex-sócio dele. E depois a visita de outros fantasmas. E aí esses fantasmas vão levar ele para uma jornada de futuro e de passado. E como ele pode mudar a realidade dele para que ele não acabe, né, infeliz com a vida dele. Então, também estou super animada para ler este livro. Então, em dezembro vocês podem me cobrar, vou trazer resenha dele aqui, vou falar mais dele aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre livros, falando sobre algo que eu amo. E eu gostaria de pedir para você comentar aqui embaixo do vídeo. O que você achou do vídeo, se você tem dicas de outros livros, de outras leituras, de outros clássicos que vocês acham que eu vou gostar. Aceito sugestões também em relação ao meu trabalho aqui no YouTube e conto muito com a participação de vocês. Peço que compartilhe para quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo, que você deixe o seu like e o hypar caso apareça para você, para o YouTube saber que eu existo, para que o YouTube me note. É isso. Muito obrigado por estar aqui. Fica com Deus. Um grande beijo.